A paz, irmãos, estamos aqui começando mais uma EBD. A paz aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel. E a nossa lição de hoje, a lição de número 5, fala da liberdade cristã. Nossa revista está falando das cartas de Paulo às igrejas da Galácia, de Éfeso, de Filipenses e de Colossos, né? Os Colossenses. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 e 6 de Gálatas, que o tema é liberdade cristã. O Vitor vai ler aqui para nós o capítulo 5, do versículo 1 ao 7, para nós começarmos aqui no primeiro tópico: liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Então vamos lá, Vitor, por favor. Nossa liberdade é em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé, que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então Paulo vai voltar ao assunto no link da aula passada, porque Paulo vai dizer que eles receberam o Evangelho com muita força, com muita intensidade, abraçaram a fé, creram em Jesus e agora eles estavam usando a mesma força, a mesma intensidade para se afastar da fé original, do Evangelho da Revelação. Então Paulo trata esse assunto da corrida, correr bem. Ele traz uma ideia da corrida olímpica, onde o maratonista, o corredor dentro do estádio, ele tinha lá o seu local adequado para correr e ele não podia sair daquele espaço, né? Então Paulo está dizendo que, de alguma maneira, os judaizantes conseguiram desviar os gálatas da raia que estava correndo. Isso era perigoso, porque eles podiam ter intensidade, velocidade, vigor, mas estavam indo para o lugar errado. Quando eles começaram a corrida, começaram certo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, como Paulo vai falar aos Hebreus, nós vamos ver daqui a pouco, mas agora eles saíram do foco. Eles estavam buscando um novo norte, eles estavam empregando forças para chegar em um lugar que não haveria possibilidade de vida eterna, de revelação, de paz, de liberdade. Por isso Paulo vai tratar aqui nem a circuncisão nem a incircuncisão é alguma coisa. Só Cristo. Ele fala que Paulo está esperando pela fé, a justiça de Deus, pela fé em Jesus. Mais uma vez Paulo insistindo nessa questão. Mais à frente, no mesmo capítulo, Paulo vai tratar do assunto do fermento que levanta toda a massa. O Vitor vai ler aqui o versículo 9 até o versículo 15, para a gente fechar esse primeiro capítulo aqui da liberdade cristã. Pode ler, Vitor. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear na carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor, pois toda a lei que se resume num só mandamento, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para que não vos destruirdes mutuamente. Então Paulo fala, não use dessa liberdade que vocês têm em Jesus para voltar aos rudimentos da lei, onde Cristo não está, já caducou, era só um símbolo. Esse fermento que dá um crescimento, dá um volume, dá uma beleza, mas na verdade ele destrói toda a massa, né? No sentido
mexe com o metabolismo, mexe com toda a estrutura da massa que está ali. Tanto que no Antigo Testamento se tratava o fermento como um símbolo do pecado, né? Nos dias da Páscoa tinha que se tirar todo o fermento dos alimentos para que não houvesse nenhum tipo de mudança na estrutura metabólica da farinha, né? Eles tinham que comer aquele pão endurecido. E até eu anotei alguma coisa aqui que fala que o fermento ele amacia o alimento, ele facilita a digestão e dá um sabor agradável. É claro, a gente não vai demonizar isso aqui, a gente está trazendo um exemplo de como o fermento dá uma facilidade. A gente está tratando da questão da facilidade do Evangelho, a facilidade da confissão, a facilidade para se adequar aos padrões que Deus quer. A gente vai colocar algumas emendas naquilo que Deus colocou como boa notícia. E isso é perigoso. Paulo está dizendo que é perigoso. Por quê? Quando Jesus disse, vocês têm que se acautelar no fermento dos fariseus e dos saduceus e dos herodianos, você vai encontrar isso em Mateus 16 e Marcos 8, 15. Ele estava falando exatamente da mudança que eles estavam fazendo, da revelação. Eles estavam acrescentando coisas. Os fariseus colocavam jugos pesados nas pessoas. Então, acrescentava-se ali o fermento para ser filho de Deus, para ser agradável a Deus. Eles usavam a hipocrisia de orar nas praças. Eles criaram lá o compêndio da interpretação da lei das 613 preceitos. Então, tinham coisas absurdas, da pessoa não poder caminhar, da pessoa não poder tocar. Então, era como se aquilo desse um superpoder. Quem cumprisse aquelas coisas realmente era um homem santo. Já os saduceus não acreditavam nas coisas transcendentais. Eles eram mais voltados para a filosofia grega, né? Eles eram um pouco mais helenizados. E os herodianos eram libertinos. Não havia possibilidade alguma de respeitar nada divinamente. Então, esses são os fermentos que eram colocados para distorcer a palavra de Deus naquele período, e as pessoas ficavam confusas. Tanto que a mensagem que João começou e Jesus ratificou arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles só diziam arrependam-se. É uma necessidade de arrepender-se. Então nós temos agora, nos nossos dias, uma grande responsabilidade. Como é que nós vamos levar a mensagem para as pessoas? Como é que nós vamos viver a mensagem do Evangelho? Se nós acrescentarmos alguma coisa para sermos santos, a não ser a revelação bíblica, aquilo que Jesus nos ensinou, se espelhando e imitando Jesus, se buscarmos uma igreja que se volte para o judaísmo, como a gente viu há algum tempo, até hoje ainda existe, a gente coloca a Arca da Aliança na igreja, toca o chofar, bota a bandeira de Israel na igreja e tal. Não tenho nada contra se nós fizermos um dia, um seminário, um estudo das festas judaicas e tal. É uma maneira de se aprofundar, mas trazer os ritos judaicos para o culto, como se aquilo fosse uma necessidade para que Deus esteja presente, já é legalismo, já é fermento. Esse é o grande perigo. Se nós trouxermos a filosofia para dentro da igreja, né, entre linhas lá, as religiões ou as seitas ou sociedades secretas, né, a gente colocar maçonaria com cristianismo, pode dar certo, pode caminhar junto, isso é perigoso. Se nós tratarmos a Bíblia como conter a palavra e não ser a palavra de Deus, também é perigoso. Então são coisas que vão entrando na igreja, elas vão entrando sorrateiramente. Você pode analisar na história da igreja, a Igreja Católica Romana não tem a Bíblia como o fundamento da igreja. Para a Igreja Católica Romana, a igreja deu a Bíblia para o povo. Foi a igreja que juntou os compêndios e formou a Bíblia, e a Bíblia é um fruto da igreja. Nós que somos reformados, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus que dá o norte para a igreja, que revela a vida de Deus para a igreja.
que revela o caráter de Deus para a igreja. Sem as Escrituras, a igreja não pode viver. Então esse é o grande perigo que Paulo está dizendo. Se nós podemos correr, podemos ter atividade, podemos ter forças, mas se Cristo não for o centro, nós estamos correndo perigo de nos afastarmos. Como está em Hebreus 12, Vitor, vai lá em Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 1 e 2. O perigo também de nós incharmos, né? Esse inchaço do fermento traz volume, traz beleza, mas muitas das vezes esse inchaço ele destrói os nutrientes, ele traz problemas internos, né? E aí a gente pode ter uma comunidade muito inchada, com muito volume, com muito barulho, com muita coisa, mas está distante de Cristo. Veja, há um tempo atrás foi colocado na internet uma comunidade, uma igreja evangélica muito conhecida, de muito fruto na área do louvor, mas que estava atraindo as pessoas agora para o culto, fazendo um culto à fantasia. Então as pessoas iam fantasiadas de super-heróis e tal, ficavam pessoas na porta da igreja, não é mais o diácono para receber, né, a comissão para receber aquelas pessoas, mas era um cara fazendo malabarismo com fogo e tal, e as pessoas iam e estava cheio de gente, entre aspas, se dizendo em nome de Jesus. Então esse é o grande problema de colocar esses fermentos. Não é problema nosso se alguma comunidade, se algum crente, se algum pastor interpreta a liberdade de você ouvir uma música secular que seja qual for, independente do que as pessoas entendam. Tem a música secular, que a gente chama de secular, né? Que é música que pode ser a música clássica, uma música... E tem as populares que estão aí, que são realmente degradantes. E as festas, se a tua festa, você faz uma festa, a fantasia, esse é problema de cada um. Isso é o problema de cada cristão que vai responder pela sua caminhada. Eu estou dizendo que quando a gente coloca esses artifícios para que o evangelho seja mais absorvido, seja mais entendido pelas pessoas, esse é o grande perigo. Porque a mensagem que Paulo está dizendo é que é a mensagem da cruz, onde Cristo entregou-se por nós. Não pode ser diluída com outros artifícios. Lê aí, Vitor. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do jugo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É claro que a igreja vai precisar ser contemporânea, ela vai ter que usar a música, a arte, né? Todos esses utensílios para a propagação do evangelho, mas que seja centrado na mensagem da cruz. Ela tem que ser uma igreja com a mensagem atualizada, né, contextualizada, mas que o fundamento seja a cruz, a pessoa de Jesus, o centro de tudo isso. Então ele está dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, corramos a carreira que nos está proposta. Então essa carreira, como ele fala aos hebreus e fala aos gálatas, as pessoas que eram colocadas para correr nas Olimpíadas, eles tinham a sua nacionalidade, eles eram gregos. Nenhum outro podia correr, só o grego podia correr. Então ele entrava na competição porque ele era filho da nação, ele tinha o DNA de toda a história da Olimpíada. Paulo pega essa visão e coloca para os discípulos de Jesus, os cristãos, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, que eles foram colocados numa raia para correr, ou numa maratona para correr, não para alcançarem a salvação pelo esforço da corrida. Eles foram colocados para, no final, receberem o prêmio. O que importa para Paulo é chegar até lá, porque lá vai estar o prêmio, independente da velocidade, independente do tempo. O que importa é ficarmos no caminho e chegarmos no final, porque nesse caminho são os mais que vencedores que foram colocados. Por isso que a perseverança na fé é essa, se manter no caminho, chegar até o final, diante das lutas, diante do que nós estamos vivendo
da Covid, diante dos problemas que antes da pandemia existiam, das doenças, da violência, da escassez, e após a pandemia virá um tempo de recessão, de desemprego, de mais violência, de mais pobreza. Muitos irmãos vão passar por essa necessidade, por essa dificuldade, muitos irmãos já estão desempregados agora, muitas igrejas vão passar por necessidades com dificuldades financeiras, a obra missionária vai sofrer. Não estamos pregando caos, estamos falando da realidade que será após a pandemia. Claro que Deus vai continuar operando, dando escape, livramento, mas em um mundo que está realmente sofrendo uma grande recessão. E nós, que somos discípulos de Jesus, estamos na raia, na carreira, na direção, para no final recebermos o prêmio. É o que Paulo está dizendo. Diante de todas as adversidades, nós temos uma trajetória. E nessa trajetória nós não precisamos nos esforçar para nos salvarmos. Nós já estamos salvos. Nós devemos nos esforçar para chegar lá e receber o prêmio que já nos foi dado. A vida eterna, que já nos foi dada em Jesus. Então essa é a liberdade que requer uma vida de obediência na verdade. Logo após ele vai falar da liberdade cristã, implica em produzir vida frutífera, como a vida de Jesus. Então a gente vai olhar para a vida de Jesus e Paulo está dizendo, se vocês observarem tudo aquilo que eu passei para vocês, claro, eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham Marcos, Mateus, Lucas, não, eles tinham, vamos dizer assim, o testemunho das pessoas que estavam vivas, daquilo que os discípulos de Jesus ouviam, daquelas pessoas que viveram e viram os fatos que Jesus operou, e os apóstolos que tinham neles mesmo todos os ensinamentos de Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, nós temos que imitar a Jesus. Diferente dos judaizantes, Jesus entrou na casa de publicanos, Jesus conversou com as prostitutas, Jesus estendeu a mão àqueles que estavam à margem da sociedade, Jesus tocou no leproso. Eram coisas que de alguma maneira elas traziam escândalo para a religião. Então Paulo fala dessa frutificação que nós devemos ter no cuidado. Então vamos ler aí, Vitor, Gálatas 5:22, que Paulo vai fazer uma comparação dessa vida de frutificação. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então em cima ele vai falar das obras da carne, que é toda a natureza humana, as guerras, pelejas, dissensões, invejas, prostituição, glutonaria, são obras da carne. São obras da natureza humana que mesmo que ele tenha uma religião, por mais que ele busque cumprir ritos, está na natureza humana. E o que Paulo vai falar do fruto do Espírito é dado pelo Espírito quando alguém se encontra com Jesus e tem esse suporte para ser gerado nessa pessoa. Voltamos lá a falar de João 15, quando ele fala que ele é a videira e nós somos as varas. Toda vara que está em mim que não dá fruto é cortada. Então a vara tem que produzir aquilo que a árvore está dizendo que ela é. Nós devemos frutificar o que Jesus é. Se nós não fizermos isso, seremos cortados, porque estamos impedindo de manifestar a vida de Deus. É o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Então não há possibilidade de nós dizermos que somos de Jesus, que fazemos que somos a igreja, mas não frutificamos a vida de Jesus. Paulo está dizendo isso para eles. Não há possibilidade, ele está dizendo para nós. Em meio a essa dificuldade que nós estamos tendo, a igreja está, de alguma maneira, sendo movida a voltar a ser a igreja, de deixar um pouco de lado todas as coisas que eram prioridades, né? Muitas vezes administrativas, muitas vezes de construção, né? Que são saudáveis, são importantes, mas são secundárias. E voltar a ser a igreja que ora, que se importa, que chora,
que contribui, que divide, né? E que espera. Estamos em um tempo, irmãos, que não há mais possibilidade, não existe mais igrejona nem igrejinha. Não existe mega igrejas com mega igreja da comunidade. Agora é a igreja. Ninguém mais pode sair de casa. As coisas fomos nivelados. O que nós temos e sempre tivemos e esquecemos, o que nós temos é a palavra, a comunhão e a esperança. Os templos estão fechados. Cadê as grandes estrelas do Evangelho que moviam pessoas aí aos templos? Onde estão os grandes pregadores que moviam as pessoas a sair da sua casa para ouvi-los? Eles estão como nós, sem poder fazer nada. Porque pessoas, homens, sistemas, toda estrutura não é nada diante do que nós estamos vivendo. Então, o tempo que estamos vivendo, irmãos, é uma nova maneira de se portar como igreja, né? Nós temos as estruturas, né? Cada igreja, local, denominação tem a sua estrutura para manifestar, para transmitir, para discipular as pessoas. Só que nesse momento que vivemos, as nossas estruturas não têm mais valor algum no sentido de levar as pessoas para o templo, né? Os artistas, né, que a gente chama de artistas, ou os cantores que levavam as pessoas, né? As igrejas usam eu quando falo artifício, mas essa estratégia, para que as pessoas se cheguem para ouvir a palavra. Aí você traz uma pessoa conhecida que tem um hino que fala o coração, e aquela pessoa vai estar lá cantando, então você reúne, dependendo do local, você reúne multidões, né? Nós não temos mais isso. A mesma coisa são os pregadores, nós não temos mais isso. O que nós temos hoje é a esperança, a fé e a comunhão. Chegamos a um momento em que tudo isso que era usado, e nós somos frutos das estratégias que foram usadas, né? No meu tempo de conversão, eram as cruzadas, se traziam pessoas para contar um testemunho, né? Estava começando o movimento da música gospel, né? do evangelho. Hoje nós temos aí vários grupos de tudo quanto é jeito, e as pessoas estão sendo motivadas. Mas agora, com a pandemia, nós voltamos àquilo que a igreja primitiva vivia. A fé, a comunhão e a esperança, a palavra, o dia a dia, o relacionamento. Então toda essa estrutura, ela é boa, é um instrumento. A gente não vai dizer que é ruim, que é... Não, mas ela não funciona. Não pode funcionar porque estamos distantes. Então isso é secundário. É importante, é valioso, mas é secundário. Os países também, os exércitos, os políticos, as riquezas, a economia está neutralizada. É um inimigo invisível que não perdoa. E nós estamos nessa caminhada, nessa corrida, e precisamos frutificar como Jesus. Nos tempos de Jesus, Roma praticamente estabilizou o mundo com as suas estradas, com o pensamento romano, com a filosofia grega adaptada. Tudo isso contribuiu para a manifestação do Evangelho. Mas era muito difícil viver na Galileia, viver na Judéia. A desigualdade social era muito grande. Muita gente pobre, muita gente doente, muita gente sem esperança. E muitas vezes os líderes religiosos vinham trazer para Jesus assuntos que não tinham nada a ver com o reino. Eles queriam saber sobre a eternidade, se quem ia casar, quem não ia casar, se aquela moeda deveria ser dada, se deveria ser pago o tributo a César. Eram coisas que eram envolvidas na religião, mas eram secundárias. Jesus estava preocupado com pessoas. Ele estendia a mão para o leproso, ele curava o leproso,
multiplicava o pão e o peixe para dar para a população necessitada, mandava juntar 12 cestos para levar para outra cidade, porque provavelmente lá não haveria milagre de multiplicação, o milagre feito ali seria distribuído em outro lugar. Tinha bolsa, lembra quando Jesus fala para Judas fazer o que ele tinha que fazer? Os discípulos acharam que ele ia sair para comprar alguma coisa para os pobres, porque ele carregava a bolsa. Então havia realmente um sistema de capitalização de recursos para que Jesus fizesse a Sedaká. Então era esse o trabalho do Filho de Deus, o protótipo da igreja, o início ali, né, o começo da igreja, que era tratar de gente, levar gente a entender que o caminho que estavam vivendo era um caminho terrível, que eles iam perecer. Ele disse que os pobres estariam com eles ainda, quando questionaram, quando aquela menina foi quebrar lá o vaso de unguento para passar nele, e ele falou, mas ele não podia ser vendido para dar para os pobres. Ele disse, os pobres vão ser sempre com vocês, esse problema da pobreza é problema do pecado. Então, são assuntos secundários. O primário é que o homem se arrependa, que o homem entenda que ele está indo para o inferno, e que Deus deu o seu Filho para que o homem possa retornar à casa do Pai. Aí você pode pensar, mas e o mundo aqui? Esse mundo vai ser, em momento, naquilo que pensamos, restaurado no milênio. Mas Pedro diz que esse mundo será aniquilado, esse planeta será destruído pelo fogo. Deus vai ter que reconstruir uma novo ambiente para que o homem viva, porque o pecado foi tão grave que maculou aí, que manchou toda a criação. Então nós temos que frutificar a vida em Jesus. Senão, seremos apenas religiosos, vivendo em lutas, em brigas, em disputas, e não vamos manifestar a vida de Deus. Porque Paulo está caminhando sempre na direção de se doar, de se entregar, de abrir mão e de ser igual, né, na condição do que está perecendo. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição. Liberdade cristã implica andar como as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Isso é importante, porque Paulo fala do frutificar no capítulo 5, versículo 22 em diante. Ele fala do que é realmente ser um discípulo de Jesus: amor, paz, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto, isso é manifestação do caráter de Jesus em nós. E agora ele dá uma recomendação aos Gálatas de como é realmente continuar na corrida certa, olhando para Jesus e servindo a Ele, no relacionamento com aqueles que se perdem, aqueles que tropeçam, porque no judaísmo, no legalismo, não há possibilidade. Você faz para se tornar mais, você tem que praticar para você ser mais santo, e não há possibilidade de erros. E aí Paulo vai partir como o discípulo de Jesus deve se portar, porque Jesus se portou assim. Vamos ler, Vitor. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Tá bom. Veja, olha como Paulo está. Se alguém tem que cumprir uma lei, que seja a lei de Cristo. E aí no versículo 1 ele fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém tropeçar, e Paulo está dizendo, se alguém, qualquer um, até mesmo ele, Paulo, poderia tropeçar em alguma coisa, ele vai dizer, vocês, que sois espirituais, ele fala de pessoas espirituais, no sentido de agora nascidos de novo, tem a mente de Cristo, tem o Evangelho, vocês que são espirituais, que olham pela ótica de Deus, têm o dever, ele fala, vocês devem restaurar essas pessoas, com o espírito de mansidão, de humildade. Vocês têm o dever,
Então é uma ordem. Não pode se omitir. Você tem o dever de restaurar essa pessoa, mas essa restauração não é como se fazia na religião judaica, né? No farisaísmo, no legalismo da religião. Tratar a pessoa como se eu fosse superior a ela e dizer, você está assim, porque eu estou nesse patamar, você... Não! Está dizendo que você deve restaurar essa pessoa como um médico que coloca o osso colado quando há uma fratura e imobiliza para que haja o sarar. Como pescador que conserta a rede que foi rompida para que a rede volte a funcionar. Ele fala isso e dá uma ideia dizendo o seguinte: cuidai de ti mesmo. Você deve fazer isso cuidando de ti porque você está na mesma condição que aquele que tropeçou e caiu. Porque você é homem, você é dependente, você tem fraquezas. Ele trabalha essa questão. Porque vocês podem ser tentados também a errar. O caminho que eles estavam tomando era o caminho da superioridade. Que o judeu estava acostumado a olhar para o gentio e dizer: esse é um cão, eu sou judeu, filho de Abraão, eu estou em um outro patamar, né? Como diz aí o Bruno Henrique. Estou em outro patamar, estou diferente. Paulo está trazendo todo mundo novamente para o âmbito de miseráveis, necessitados e carentes, um que cuida do outro. Já dizia um pregador muito que influenciou muitas gerações, que o cristão, o pregador do evangelho, é um mendigo levando um alimento para outro mendigo, um leproso cuidando de outro leproso. Essa é a realidade figurada. Então, é muito importante a gente entender o que Paulo está explicando, é o que nós devemos exercitar hoje. A igreja, ela tem que aplicar a disciplina. É importante a disciplina, mas a disciplina tem que ser dosada. Se alguém for surpreendido, tropeçar, cair em algum pecado, a igreja deve tratar dessa pessoa como se fosse ela mesma, ou como se fosse ele mesmo. Agora, como está em 1 Coríntios 5, de alguém que vive no pecado, da igreja que não trata o pecado, Paulo está dizendo que tem que ser cortado, tem que ser disciplinado, para entender que a igreja é o corpo místico, que é um lugar santo e que não há lugar de bagunça, não é de qualquer maneira. Então, são duas coisas distintas. Aqui Paulo está falando de um tratamento, de uma igreja que se preocupa. Veja, nós temos muitos problemas na igreja. Problemas agora de pessoas com opções sexuais. Filhos, até uma irmã famosa tem um filho que se manifestou de uma opção sexual diferente. E de outros que nós conhecemos, um cantor também está se manifestando. Então, como a igreja vai tratar desses assuntos? É tempo de nós irmos para a internet e começarmos a falar. Estamos cansados de saber que o que a gente vai tratar daqui a pouco na lição mais à frente, do local apropriado para semear, é que com essa corrida o fermento entra e nós recebemos, a igreja ao longo do tempo sofreu muitos ataques. Os ataques de hoje são as heresias, são as perturbações de termos hoje teólogos, não sei se é na Inglaterra ou na Alemanha, já estão reformulando a Bíblia, tirando versículos que podem levar segundo eles, a homofobia, né, do fundamentalismo. Então nós temos essa difusão, nós temos igrejas hoje, né, se chamam igrejas, né, que se recebe todo mundo da maneira como está, né? Ela é inclusiva, ela não diz para as pessoas que elas devem vir como estão, mas não podem permanecer como estão, porque a proposta e a boa notícia é que nós devemos nascer de novo. Então as práticas antigas devem ser abandonadas pelo poder do Evangelho em nós. Então essa igreja inclusiva, ela recebe todo mundo e diz que deve permanecer como está, porque Deus ama a pessoa como ela é, do jeito que ela é e como ela se manifesta. Então esse é um grande perigo para nós, hoje é um grande fermento, e muitas pessoas que vivem no nosso meio, que têm problemas de relacionamento, de uma conduta, de prática, de sentimentos, de pessoas do mesmo sexo ou de fraquezas, estão sendo levadas a essas comunidades
com a esperança de que realmente em Cristo estarão ali. Elas cantam, elas celebram, elas participam da ceia e estão ali. Né? Então esse é o grande perigo que nós vivemos hoje. A gente não pode vir para cá agora e meter um malho. Nós devemos buscar e dizer, esse caminho não é o certo. Esse caminho está de choque com aquilo que a Escritura diz. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Como tratar dessas pessoas na nossa comunidade. Né? Porque a gente pensa assim, se fosse o meu filho, eu gostaria que fosse tratado pela igreja com maior carinho, maior amor. Mas se é o filho dos outros, eu busco logo a exclusão dele. E ele vai seguir o caminho, nunca se converteu e tal. Aquela toda a teologia que nós temos. Então Paulo fala de uma igreja de pessoas que têm sensibilidade para se compadecer do pecado que atingiu alguém, que alguém tropeçou, e se ver na condição que pode errar também, mas nunca ser uma igreja, como está dizendo que lá em 1 Coríntios 5, de permitir toda essa confusão, entendendo que dessa maneira essa igreja será pura santa. Não vai. Então esse também é um grande problema aí que os nossos pastores, né, que os líderes têm para enfrentar, né, para conduzir o rebanho do Senhor nos nossos dias. Tá? Vamos lá para, saindo do capítulo 6, do versículo 1, nós vamos para o versículo 8, 7 e 8. Paulo vai tratar de um outro assunto, que ele fala da liberdade cristã, implica vida dinâmica e atividade na semeadura espiritual. É uma continuidade, né, do que ele fala no versículo 1. Vamos lá, Vitor. Versículo 6, capítulo 6, versículo 7 e 8. Não vos enganeis. Deus não permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Lê o versículo 9 e 10 também, por favor. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Ele fala, veja que com grandes letras eu vos escrevo essas coisas. É a continuidade, né? Ele fala da lei de Cristo e agora ele fala da semeadura. Vai semear em que terreno? É o terreno do legalismo, da religião, de voltar aos rudimentos da lei? Ou no espiritual, onde Cristo é o centro, onde o mérito da cruz, onde o sacrifício, onde a vergonha que o Filho de Deus passou para nos dar liberdade, é esse terreno. Onde vamos semear? Se semearemos na religiosidade, vamos colher tudo aquilo que a religiosidade traz, porque é a nossa natureza, é o nosso mérito. São as guerras, pelejas, as divisões, a morte. Mas se nós semearmos no terreno que é espiritual e buscarmos as coisas espirituais, teremos vida eterna. E ele vai dizer que nós não devemos desfalecer. Fala que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, o semear é um problema meu e a colheita também. Paulo está dizendo, se vocês colherem, começarem a plantar, semear no judaísmo, nos rudimentos antigos, vocês vão colher tudo isso que vocês semearam. Deus não se deixa escarnecer. Vocês estão, de alguma maneira, afrontando a revelação de Deus. Se vocês semearem no Espírito, serão bem-aventurados. Então, isso é importante para nós. Né? Na prática da vida, como vamos semear no reino de Deus? No relacionamento da família, no relacionamento da igreja. Como vamos semear? Qual é a semente que eu tenho e em que terra eu vou semear? Em que ambiente eu vou semear? Essa é uma maneira de nós pararmos para pensar. Eu vou deixar aqui para que os irmãos reflitam em casa a responsabilidade de semearmos. Semearmos no reino, semearmos na nossa própria vida, semearmos no relacionamento com Deus, no relacionamento com os irmãos. De que maneira eu estou semeando? Uma maneira religiosa ou uma maneira realmente de filho de Deus, daquele que teve um encontro com Jesus? Isso é importante para nós. E vamos caminhando para nosso último tópico,
fala da liberdade cristã, implica entendimento de que nossa glória é a cruz de Cristo. Então Paulo vai agora fazer o fechamento da sua defesa, da defesa do Evangelho, e de como Paulo agora se comporta, né? Para os Gálatas entender de uma vez por todas e nós entendermos o que é o fundamento do Evangelho. Tá? Vamos lá, Gálatas 6, do 14 ao 18. Vitor, olha para nós, por favor. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Não há de fato menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Jesus. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então Paulo vai falar assim: sendo eu judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, criado na escola de Gamaliel, fiz parte do Sinédrio, persegui a igreja, Paulo tinha tudo para dizer: eu tive todas as marcas que vocês possam entender. Circuncidado, mestre, conhecedor da lei, fazia parte do ministério público judeu, do Sinédrio. E ele vai dizer: isso de nada adiantou. O que eu trago em mim são as marcas. E aí Paulo vai dar uma palavra, porque ele vai pegar o judeu e o gentio, que se converteram. Então, para o gentio que se converteu, que estava sendo induzido a voltar à prática judaizante, de ter alguma coisa muito assim latente para dizer que era espiritual, que o cristianismo agora estava sendo completo, ele vai dizer: olha, os gentios carregam objetos que se identificam com o seu Deus, marcas, amuletos, para dizer: eu pertenço a essa divindade. E faziam daquele amuleto alguma coisa que se escondia uma proteção. Paulo está dizendo: eu trago a marca de Jesus. Paulo está dizendo que o que aconteceu com Jesus na cruz, não é aquele... Então Paulo está dizendo que o que aconteceu com Jesus na cruz foi o ato de maior marca de amor, de graça. Paulo trata do ato da crucificação como a corrida que Jesus fez. A sua vida ministerial chega ao cume no final da linha de chegada para cumprir a vontade do Pai na cruz. Então Paulo se gloria nisso, em ver que Jesus foi obediente até a morte de cruz, cumprindo a vontade de Deus em amor, sendo obediente, sendo gente, amando pessoas, não fazendo acepção, mas sempre levando as pessoas ao arrependimento, dizendo como era chegado o reino, que agora era uma nova maneira de viver. Isso que Paulo estava se importando. A outra coisa que Paulo fala de marca, ele fala para o judeu. Ele fala: eu trago no meu corpo agora as marcas de Jesus. Ele está dizendo para os judeus que a circuncisão que ele recebeu aos 8 dias de vida não era mais o símbolo da sua esperança, que era o pacto de Abraão, mas agora era o pacto do Filho de Deus, da cruz, da entrega, onde o homem perfeito se entrega, onde o judeu perfeito se entrega, aquele que é superior a Abraão, Isaac e Jacó, que é o superior a Davi, ele é o homem perfeito. E Paulo está dizendo: a marca que ele deixou para nós é muito superior do que o que Deus fez com Abraão há mais de 2000 anos atrás, no tempo de Paulo, não é isso? Então, agora Paulo também fala de uma outra maneira de marca. Os homens tinham maneiras de marcar os seus escravos. Então, os escravos tinham a sigla do seu senhor, né? Os gentios faziam tatuagens, muitas vezes, da sua divindade. E Paulo está dizendo: a marca que eu trago como escravo é a cruz de Jesus. Então eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Se eu sou escravo, as marcas que eu tenho que me identificam com Ele são os méritos dele que eu estou seguindo e imitando a Ele.
Então, hoje no tempo que a gente fala, se discute tanto se tatuagem é pecado ou não, a gente tem que pensar nisso. Uma tatuagem que a pessoa faz, ela deixa ali uma marca, uma saudade de um parente, um amigo, outro faz uns símbolos que não sabe nem o significado muitas vezes. Então são marcas temporárias, elas vão passar. Mas a marca que devemos ter em nós é a marca do amor, da entrega do Filho de Deus, de pensarmos todos os dias quando acordarmos que nós estávamos perdidos e um dia aquele que era invisível, aquele que criou o universo, aquele que nos deu vida para viver, aquele que nos criou, se nós existimos hoje é porque um dia lá no seu coração ele desejou que existíssemos. Ele se fez um de nós, se entregou, morreu crucificado e ressuscitou para que pudéssemos voltar à paz com o Pai Celestial. Então essa é a mensagem que Paulo vai dizer. Ninguém me inquiete mais com essas coisas temporárias, essas coisas insignificantes. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amor, tolerância, não a tolerância que nós estamos vendo aí sem discernimento, mas tolerância, se importando, chorando, sendo gente, mas acima de tudo, amando. É a marca da igreja. Então fechamos aqui a nossa liberdade, na verdade, ela está no amor de Deus. Nós somos livres no amor de Deus. Nós não somos livres por uma nova religião, por uma nova revelação, por um novo líder. Não, nós somos livres pelo amor de Deus. Essa liberdade veio quando Cristo diz está consumado e abriu para nós essa caminhada olhando para Ele, seguindo a Ele, imitando a Ele. Essa é a liberdade da igreja. Fique na paz, até a próxima aula e medite nessa palavra. Eu tenho certeza que os irmãos vão encontrar coisas mais profundas aí. Fique na paz.